Cláudio, é lógico que o governo acompanha, mas ninguém acredita que vencendo Biden as coisas, pelo menos as relações entre Brasil e Estados Unidos, vai mudar alguma coisa, né? O impacto nessas relações diplomáticas que existem já são centenárias, né? Muda a questão de relação pessoal de presidente para presidente, mas entre países nada muda, né? Não, não muda, né? A questão é a seguinte: há relações históricas do Brasil com os Estados Unidos, né? Não é de hoje. Juracy Magalhães, que foi embaixador do Brasil em Washington, no governo de Castelo Branco, certa vez, durante uma visita presidencial, ele fez uma declaração que provocou um choque que até hoje causa urticária em quem ouve, né? Quando ele disse que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Quer dizer, não é de hoje essa relação ali muito próxima, né, do Brasil, e não só do Brasil, de outros países. Eu me lembro que o ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, disse, quando ele assumiu o cargo, eu acho que no segundo mandato, ele no discurso de posse, ele declarou que pretendia estabelecer com os Estados Unidos relações carnais. A expressão foi do Carlos Menem. Então, assim, cada país, né, cada autoridade se manifesta da maneira que deseja. O que prevalece nas relações entre os países são os interesses econômicos, né? Na maior parte dos casos, ou pelo menos o maior volume de interesses que são colocados nessa balança aí da relação bilateral é o interesse comercial. No caso dos Estados Unidos, e também no Brasil, o Brasil alcançou a maturidade tal que hoje em dia o que determina a relação do Brasil, por exemplo, no agronegócio, que é o nosso principal item de exportações, né? O que determina a relação do Brasil com outros países são os empresários, são aqueles que estão lá dando duro, ralando de sol a sol, acordando com as galinhas, né? E tocando o barco, produzindo e vendendo. São essas pessoas que são esses brasileiros do campo que definem a relação comercial do Brasil lá fora. O Brasil alimenta hoje, os produtos brasileiros, 1,5 bilhão de pessoas. Isso passou por governo? Claro que não. Os governos, se não atrapalharem, é tudo que os produtores querem, né? É que os governos não atrapalhem. Os Estados Unidos vão continuar comprando produtos brasileiros ou exportando produtos para o Brasil, se esse for do interesse dos empresários que estão operando o negócio. Não vai ser o presidente americano que vai ditar normas, né? Eles são muito sabidos. O que eles podem fazer é atrapalhar a vida dos rivais dos Estados Unidos, do ponto de vista estabelecendo taxas, né, estabelecendo mecanismos de proteção. O Brasil também pode fazer isso, né? Muito embora o Brasil tenha sido, e certamente por essa razão é hoje um dos países mais competitivos no agronegócio, porque o Brasil foi o primeiro dos grandes players a remover subsídios. O Brasil não tem subsídio, né? Nos Estados Unidos, não, ainda há a agricultura lá, a produção agrícola ainda é fortemente subsidiada. Aqui nós estamos num patamar, enfim, superior. E o Brasil não é Bolívia, né? E o Brasil não é Sri Lanka, né? O Brasil é o Brasil. O Brasil é um país com 220 milhões de habitantes, senhor de si, sétima, oitava maior economia do planeta e com um agronegócio pujante, né? Fortíssimo. Não tem essa história daquela ameaça eleitoral demagógica lá do Joe Biden durante o debate, de que ia exigir do Brasil mudanças da política ambiental. Que coisa nenhuma. Ele não, até porque ele tem muito mais o que fazer, né? Se assumindo de fato, como parece, a presidência dos Estados Unidos, ele vai ter que redefinir tantas coisas, né, no plano internacional, as relações norte-americanas com os países europeus, por exemplo, que estão ali meio que em banho-maria. Vai ter que estabelecer, afinal de contas, qual é a dos Estados Unidos em relação à Rússia e em relação à China, principalmente, né? O novo governo vai ter que redefinir, rediscutir, refletir sobre as relações dos Estados Unidos com os organismos multilaterais, né? A Organização Mundial do Comércio, por exemplo, né? O Trump cuidou de esvaziar o máximo possível. Tem tanto o que fazer os Estados Unidos no novo governo que vai sobrar pouco tempo para pensar no Brasil.
Boa. Em poucas palavras, só discordo a questão ambiental, viu, Cláudio Beto? Porque eu acho que, apesar de não ter ingerência sobre as decisões tomadas no Brasil, a imagem do Brasil no exterior depende também de parceiros comerciais que não imponham restrições demasiadas. Então, se os Estados Unidos começam a criticar o Brasil e sua postura ambiental, com um novo governo, um governo Biden, acho que pode ter impacto. E também, de outra forma, podemos arrefecer, melhorar ali as políticas protecionistas norte-americanas que Donald Trump tem endurecido, né, beneficiado produtores locais em algumas questões, como o aço, né, que a gente citou aqui algumas vezes. Também, né? O alumínio, né? Então, as últimas decisões de Donald Trump nesse sentido têm beneficiado produtores locais dos Estados Unidos em demérito da produção brasileira. Então, talvez esses dois ajustes sejam importantes, mas que o governo brasileiro tem um ótimo relacionamento com o governo Trump, isso é inquestionável. E se o vencedor for Trump, imagino que a toada deve continuar a mesma, pelo menos até 2022, né? Mas, assim, apesar da relação pessoal ser amistosa entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos hoje, isso não significou nenhum favor, nenhum favorecimento ao Brasil, né? Os Estados Unidos não são bonzinhos com ninguém, a não ser são bonzinhos com seus próprios interesses. É isso que a gente precisa levar em conta, né? Talvez o presidente do Brasil não vá lá bater papo com o presidente Biden no Salão Oval. Certamente o Biden não vai homenagear o presidente do Brasil como o Trump fez, oferecendo-lhe um jantar na Flórida e etc. Não vai ficar batendo papo ali com o filho do presidente do Brasil. Mas, enquanto isso, primeiro a diplomacia brasileira competentíssima como é, e olha, a gente tem que se orgulhar dos nossos diplomatas porque eles estão entre os melhores do mundo. Eles já estão atuando no sentido, com toda certeza já estão atuando no sentido de pavimentar, de manter as relações civilizadas, amigas, historicamente próximas do Brasil com os Estados Unidos. Agora, o que eu achei, o que não faltam são os memes, né, sobre essa eleição norte-americana. Mas eu recebi um que é muito engraçado, que define o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. E diz assim: Joe Biden tem o dinamismo do Eduardo Suplicy, o carisma do Geraldo Alckmin e a originalidade da Marina Silva. Batendo tudo no liquidificador, dá uma Greta Thunberg com problemas de dicção e Alzheimer. Ai, que horror. Bem maléfico. Sim.